E na seção 2 de dissídios individuais também tivemos um julgamento de destaque. Quem tem os detalhes é a repórter Luana Carvalho. Olá, Luana. Olá, Anderson. O caso é sobre duas empresas de Osasco, São Paulo, que impetraram mandado de segurança com pedido de liminar contra uma decisão tomada pela 38ª Vara do Trabalho de Salvador, Bahia, em uma ação movida por um empregado. As empresas alegaram incompetência territorial. Elas afirmaram que o profissional autor da ação foi convocado por meio de anúncios publicados em jornais de Osasco, em São Paulo, e que o contrato de trabalho foi assinado nessa mesma cidade. Disseram também que o empregado prestou serviços em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e que nunca trabalhou em Salvador ou qualquer outra cidade da Bahia. Por isso, não haveria razão para o caso ser julgado na Vara do Trabalho da capital baiana. Veja na reportagem como foi o desfecho do caso. No Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, as empresas citaram a consolidação das leis do trabalho. O parágrafo 3º, artigo 651 da CLT, diz que, em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos serviços. Mas, ao contrário das empresas, o TRT entendeu que a contratação do empregado não ocorreu em São Paulo, mas em Salvador. Isso porque, de acordo com o processo, os jornais de São Paulo também circulam na capital da Bahia e em algumas cidades do interior baiano. Além disso, a solicitação e a ficha cadastral assinadas pelo profissional não informaram o local nem a data em que esses documentos foram registrados, mas trazem a informação de que o profissional mora em Salvador. Os empregadores recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho e a relatora do caso, na seção 2 de dissídios individuais, ministra Adelaide Arantes, manteve a decisão de segundo grau. Além de precedentes, a ministra citou a orientação jurisprudencial 92 da SDI2, que diz não caber mandado de segurança contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, como é o caso. O ministro Agra Belmonte abriu divergência. Ele citou alguns precedentes em que a seção relativizou a aplicação da OJ 92 e entendeu que, no caso, a empresa teria direito líquido e certo, porque recrutou empregados na cidade de Osasco por publicação em jornal. Para o ministro, apesar de a publicação circular em outros estados, não é possível concluir que a contratação tenha sido feita em Salvador. Por isso, entendeu que a ação principal deveria ser julgada na cidade paulista, como reivindicou a empresa. Os documentos demonstram que o reclamante seria domiciliado em Salvador. E que, por ter o reclamante se deslocado de Salvador, onde a empresa não atua, ela não atua lá, ter se deslocado de Salvador para São Paulo, que isso configuraria uma pré-contratação, ou seja, que teria, nesse caso, o contrato sido firmado em Salvador. É isso que o regional está dizendo. A empresa não atua em Salvador. Quer dizer, ela vai ter que contratar advogado em Salvador, vai ter que levar as testemunhas para Salvador, vai ter que fazer tudo lá, porque o regional entendeu que, como ele se deslocou, que, nesse caso, ele teria sido pré-contratado em Salvador. O ministro Douglas Alencar teve o mesmo entendimento da relatora. No caso concreto, o que chama a atenção é que a Corte Regional decidiu valorando uma série de elementos de convicção, a solicitação de emprego, não consta o local, nem a data, não se sabendo se foi assinada em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Salvador, e encaminhada para apreciação da empresa. A ficha de registro não contém data ou local, mas dos documentos se extrai a moradia do trabalhador em Salvador, razão pela qual a empresa tinha pleno conhecimento do deslocamento do trabalhador para firmar o contrato de emprego, em razão do anúncio no jornal, que configurou uma pré-contratação. Acompanharam a relatora para negar o mandado de segurança das empresas o vice-presidente do TST, ministro Renato Paiva, o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes, e os ministros Emanuel Pereira, Douglas Alencar, Maria Helena Malman e Dezena da Silva. E ficou vencido para aceitar o pedido das empresas o ministro Agra Belmonte.
Dessa forma, por maioria de votos, a SDI2 negou o mandado de segurança das empresas e a ação principal poderá continuar a ser julgada em Salvador.